E aí, pessoal, o Colégio Grafia está de volta e hoje com o tema Industrialização Brasileira. Vamos falar então dos principais acontecimentos ou dos principais aspectos que aconteceram no desenrolar dessa história, deste processo de industrialização no Brasil. Let's go! Que a gente sabe que o Brasil é considerado aí pela comunidade internacional como um país emergente ou um país em desenvolvimento. E é importante salientar que ele está aí atrasado há praticamente um século em relação às nações que primeiramente ingressaram na Revolução Industrial, como Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos e Japão. Obviamente, então, que o processo de industrialização no Brasil ele se dá de forma muito lenta, tá? E perpassando aí praticamente por 4 etapas. A primeira etapa, então, ela se dá basicamente de 1500 a 1808, época em que o Brasil ainda era colônia de Portugal. Desta forma, então, a metrópole não aceitava a implantação de qualquer tipo de indústria, salvo algumas exceções como engenhos. E a produção nesse período, então, ela era praticamente toda artesanal. A coroa portuguesa, então, impedia a instalação de qualquer tipo de manufatura no Brasil, justamente para dificultar ou não permitir o crescimento da colônia, e dessa forma continuaria presa, fornecendo produtos apenas a eles. A segunda etapa, então, ela vai se dar basicamente de 1808 a 1930, caracterizada pela chegada da família real portuguesa ao Brasil. Nesse período, então, foi concedida a permissão para a instalação de algumas indústrias em nosso país, porém mediante ao cumprimento de alguns requisitos, como o pagamento de altíssimas taxas tributárias para mercadorias importadas. Neste momento, então, vai acontecer também o declínio da produção de café e muitos fazendeiros deixam o campo uma quantia considerável de recursos e passam a investir e passam a direcioná-las ao setor industrial, que prometia então grandes perspectivas de prosperidade. Assim, as primeiras indústrias foram surgindo paulatinamente e até o início do século XX elas tinham uma pequena participação na economia nacional. Como a indústria então não tinha se desenvolvido suficientemente nessa época, o Brasil praticamente importava todos os produtos industrializados. E a Europa não fazia nem um pouco de questão de que o Brasil se desenvolvesse industrialmente ou desenvolvesse seu parque industrial, porque dessa forma eles iriam perder então um mercado consumidor importante. Chegada a crise de 29, praticamente ela expôs a fragilidade da economia brasileira, exigindo então que o país diversificasse a sua produção industrial. A terceira etapa praticamente então vai se dar a partir de 1930 a 1955, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Nesse momento então a industrialização ganha um novo impulso e praticamente novas medidas vão ser adotadas para garantir o seu desenvolvimento. O lucro obtido com o café foi fundamental para o surgimento em São Paulo das primeiras grandes indústrias brasileiras. Elas fabricavam produtos como alimentos, bebidas, produtos de higiene e limpeza, roupas e calçados. Em 1929, uma crise econômica mundial provocou um grande declínio nos lucros dos fazendeiros que exportavam café. Com a crise, muitos trabalhadores do campo mudaram-se para as cidades. Em São Paulo, a indústria ganhou força com a política do governo que previa a substituição de importados por produtos fabricados aqui. A criação de empresas estatais nessa época também foi decisiva para o processo de industrialização nacional. E as ferrovias, então, utilizadas para o escoamento da produção de café, agora vão ser utilizadas para facilitar a circulação de pessoas, mercadorias e produtos entre as diversas regiões do país. Neste período, então, da Era Vargas, a gente tem aí a criação de importantes empresas, indústrias de base, que vão dar sustentação para o processo de industrialização. Algumas delas são Companhia Siderúrgica Nacional, que vai fornecer, então, a matéria-prima. Por volta de 1953, então, foi construída uma das mais promissoras empresas brasileiras, que é a Petrobras. Tem a construção também da Companhia Vale do Rio Doce,
destinada à exploração então de minério de ferro em Minas Gerais, além, é claro, da criação de leis trabalhistas, preparando e organizando o país para o crescimento industrial, como no caso a CLT. E a quarta etapa, então, vai ter início por volta de 1955, perdurando até os dias de hoje. A sua introdução se dá com o presidente JK, promovendo a abertura da economia e das fronteiras produtivas do país, permitindo então a entrada de recursos na forma de empréstimos e de investimentos através da instalação de multinacionais. Esse período então ficou conhecido pelo otimismo em relação ao crescimento da economia brasileira por meio de medidas como o plano de metas que incentivavam então a produção nacional. Foi durante o período de JK então que empresas, que as multinacionais como Ford, General Motors, Volks e Willys se instalaram em território brasileiro. Nesse período também ele concentrou seus investimentos na área de energia e de transportes, com a abertura de inúmeras rodovias federais. Já em 1964, então, com o ingresso dos militares ao poder, então as medidas produtivas vão ganhar novos rumos, com uma intensificação na entrada de empresas e investimentos ou capitais estrangeiros, comprometendo o crescimento autônomo do país, resultando no quê? No aumento da nossa dependência econômica, industrial e tecnológica aos países já com uma economia consolidada, ou aos países desenvolvidos. Já no finalzinho então do século XX, houve um pequeno aumento ou uma pequena melhora nas condições econômicas da população brasileira, na qualidade de vida, além, é claro, de um maior acesso ao consumo, além do surgimento de outros fatores que determinaram que o progresso econômico do país acontecesse de forma gradativa. Infelizmente, a indústria brasileira não vai muito bem, e de acordo com o IBGE, no ano de 2016, aí, a produção nacional apresentou uma queda significativa. Para fins de curiosidade, então, no dia 25 de maio é comemorado o Dia da Indústria.